Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Livro dos Espíritos. Livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Item sobre a infância. E vamos finalizar esse item. Questões 384 e 385. Finalizar o item, mas não esgotar o assunto, porque não tenho capacidade para isso. Eu falo isso em todo final de item, evidentemente, tá bom? Se puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Então vamos lá. 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Resposta: para despertar o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhes são necessários. Não compreendes que, se fossem gritos de alegria, uma vez que ele ainda não sabe falar, inquietar-se-ia pouco com suas necessidades? Admirai nisso tudo a sabedoria da providência. Hoje, isso em 1857, no último dia 18 de abril, fez 166 anos da publicação de O Livro dos Espíritos, na França. Então, isso aqui no século XIX era a explicação mais plausível por que é que a criança chora. Hoje nós sabemos que existem vários tipos de choro. Há inclusive estudos que mostrariam que a criança se comunica efetivamente por choros diferentes e repetições de sons e sutilezas de modificações que indicariam situações distintas, porque, como eu disse no vídeo anterior ou no outro vídeo, enfim, em vídeos anteriores, nós temos uma dificuldade muito grande em nos adaptar outra vez ao corpo físico. Lembre-se que nós estávamos no plano espiritual com total liberdade dos sentidos, total liberdade dos sentidos. Quer estivéssemos no umbral, quer estivéssemos na colônia ou num ponto de resgate, nós tínhamos total liberdade dos sentidos. E aí, de repente, nós estamos dentro de um corpo e eu não consigo operar ele direito para colocar a mão na boca, por exemplo, né? Entre outras situações. O funcionamento automático do corpo está brigando comigo ali e eu não sei exatamente o que vou fazer, não controlo as situações mais simples da fisiologia humana, dificuldade para enxergar, dificuldade para ouvir, dificuldade para sentir cheiro, dificuldade para sentir paladar, dificuldade para sentir o toque, dificuldade para me comunicar principalmente. Então o choro é uma maneira mais fácil disso acontecer. Hoje, com a ciência moderna, nós temos, em 2023, muito mais condições de entender, inclusive, o que significaria uma mudança bem sutil entre uma sílaba e outra do choro da criança, que já indica coisa diferente e que é raciocinado pela criança para que ela chore daquela forma. Raciocinado não é o termo, o instinto de conservação da criança, ele leva ela a ter um choro diferente para cada situação, e seriam pelo menos 4 maneiras diferentes, choros diferentes que quereriam dizer coisas diferentes pelas crianças, e esses estudos estão bastante avançados, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Tá bom? Questão 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter numa certa idade e particularmente no final da adolescência? É o espírito que se modifica? Nós já falamos várias vezes isso, mas é bom ter toda a corroboração, né? Então, de onde vem a mudança que se opera no caráter numa certa idade, e particularmente no final da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta: é o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal qual era. Assumiu o corpo. Então está se mostrando como era há 65 mil encarnações, juntando as 65 mil encarnações. Se nós pais fizermos um bom trabalho, ele ou ela vai encontrar um monte de resistência ali no cérebro quando assumir o corpo. Se nós não fizermos um bom trabalho, simplesmente vai continuar sendo aquilo que sempre foi, e aí vai ser muito mais difícil se modificar, porque não vai encontrar raízes como existem raízes nas crianças cujos pais foram extremamente eficientes. Certo? Não conheceis os mistérios que as crianças escondem em sua inocência. Não sabeis o que elas são, o que foram, nem o que serão. Entretanto, vós as amais e adorais como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal forma que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser pode ter por outro. De onde vem essa doce afeição
essa terna benevolência que até mesmo os estranhos têm por uma criança? Vós o sabeis. Não? É isso que vos irei explicar. Crianças são seres que Deus envia em novas existências e, para que não lhe possam acusar de uma severidade exagerada, Deus lhes dá todas as aparências da inocência. Mesmo uma criança má, por natureza, justifica-se suas más ações pela inconsciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que foram antes, não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, é somente sobre elas que recai a pena. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto, é também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à sua fragilidade. Diante de um caráter áspero e intratável, o amor dos pais seria extremamente enfraquecido, ao passo que, supondo que seus filhos são bons e dóceis, eles lhes dão toda a sua afeição, envolvendo-os com os mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em sua completa nudez. Esse caráter permanece bom se eram fundamentalmente bons, mas sempre se matiza em nuances que estavam ocultas na primeira infância. Então, na adolescência, essas crianças, aqui está 15, 20 anos, porque estamos falando do século XIX. Hoje nós estamos falando de adolescência começando aí perto dos 12 anos. Aqui em 2023, estamos falando perto dos 12 anos, já começa o espírito a tomar conta definitivamente do seu corpo, demorando ali mais 2 anos no máximo, ali perto dos 14, 15 no máximo, estourando, já esses espíritos já estão tomando conta das suas encarnações. O fato que nós temos que entender claramente é um espírito milenar, com 65 mil encarnações como nós, que teve todo o período da infância para que nós escrevêssemos uma nova história, coibindo as suas tendências e valorizando as suas qualidades. Se nós não fizermos, vai ser mais complicado para o espírito. Certo? Vede que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando o coração é puro, é fácil conceber a explicação sobre esse assunto. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo em que tenha adquirido hábitos completamente diferentes. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos completamente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore em vossas classes de outra forma que não a que Deus quis, isso é, através da primeira infância? Só um detalhezinho aqui, é só analisar o seguinte: pode ser que o nosso filho seja a primeira encarnação dele na Terra. Ou, como eu disse em vídeos anteriores, pode ser que esse espírito esteja encarnando em terras brasileiras pela primeira vez. O Brasil é novo, tem 500 e poucos anos, né? Oficialmente 523 anos. Mas daí não dá 500 anos de história, efetivamente. Então pode ser que o espírito esteja encarnando no Brasil pela primeira vez. Então não tem a matriz brasileira, vamos dizer assim. Traz os resquícios da Europa, da África, da Oceania, da América do Norte, sei lá, de algum outro lugar, não é? Mais da Ásia, enfim, do Oriente Médio, de alguma área, com costumes totalmente diferentes. Se não tiver uma passagem pela infância, vai ser complicado. Então precisa realmente desse espaço da infância. Em Júpiter, segundo Júpiter, ou talvez uma lua que orbite Júpiter, os espíritos não são muito claros nesse sentido, onde é um mundo feliz, onde é colocado como um mundo feliz, a infância demora o equivalente para nós aqui a 6 meses. É apenas o tempo de adaptação à matéria vigente no mundo. Entendeu? Então, a adaptação é o primeiro motivo da infância. E o segundo é, como é planeta de provas e expiações, e até o mais importante, é um livro em branco para a gente escrever coisas boas lá, senão não há evolução da humanidade de jeito nenhum. Nesta encarnação vem misturar-se todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres criados por essa enorme quantidade de mundos nos quais as criaturas se desenvolvem, e vós mesmos, ao morrer, também vos achareis numa espécie de infância entre novos irmãos. E, em vossa nova existência não terrena,
ireis ignorar os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, ainda novo para vós. Manipulareis com dificuldade uma linguagem que não estáis habituados a usar, linguagem mais viva do que é atualmente no vosso pensamento. E aí ele faz uma citação à questão 319, que é a dificuldade que nós temos de nos adaptar quando desencarnamos ou quando encarnamos ao corpo. Eu disse que quando a gente encarna demora-se um bom tempo para a gente conseguir operar esse corpinho, porque a gente era mais livre. A mesma coisa acontece quando a gente desencarna e no plano espiritual a gente sofre uma certa dificuldade até conseguir se expressar. Como eu disse, tem gente que mexe a boca achando que está fazendo o ar passar pela sua prega vocal para produzir som e o outro ouvir, quando na realidade está projetando pensamento, né? Então, são essas situações que a gente vai aprendendo com o Espiritismo que nos dá uma situação assim. Eu acho extraordinária essa parte do Livro dos Espíritos, porque é exatamente isso, né? A gente lê e fala assim, então é por isso. Nossa, faz sentido, é isso mesmo, poxa vida. Porque a gente já sabe disso, a gente já passou. A gente passou pela infância, passou por várias desencarnações, por várias infâncias, mas a gente não tinha isso didaticamente. Kardec trouxe isso didaticamente, então a gente ouve e a gente fala assim, é isso mesmo. E essa informação passa a ser sua porque você tem a informação, porque já passou, e recebeu agora ela mastigadinha, você fala, é isso, agora entendi. A infância ainda tem uma outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, tornarem-se melhores. A fragilidade da tenra idade os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência daqueles que devem fazê-los progredir. É quando se pode corrigir seu caráter e reprimir suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por essa razão que a infância é não apenas útil, necessária, indispensável, mas também a sequência natural das leis estabelecidas por Deus e que regem o universo. Certo? Então, esses, por exemplo, que estão soltando o rojão uma hora dessa, né? Não aprenderam a respeitar os animais, as crianças, as pessoas que estão acamadas, né? Por uma questão de, enfim, né? De egoísmo puro. Se quando criança tivessem tido as suas tendências coibidas por pais responsáveis, provavelmente não estariam fazendo isso, né? Porque essa é a função da infância. Qual é a função da infância? Coibir tendências. Período de adaptação do espírito para a sua nova realidade corporal e trabalho incessante dos pais para coibir as más inclinações. É essa a função primordial da infância dos espíritos. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.